A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui na nossa aula de teologia sistemática da temática sobre anjos, onde o subtópico é Satanás e os maus espíritos. Estamos falando sobre o caráter de Satanás. Agora nós iremos ver a sua atividade nesse mundo. Qual é a natureza das atividades de Satanás? Satanás ele perturba categoricamente a obra de Deus. Ele está como opositor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, fala claramente sobre isso. Ele está sempre para tentar se opor àquilo que Deus tem dado para que a sua igreja nesse mundo tenha como missão. Ele estará tentando atrapalhar a sua igreja a cada instante e a cada momento. Satanás, ele vai se opor ao evangelho. Mateus capítulo 3, versículo 19. Toda vez que uma pessoa ouve a palavra de Deus, mas deixa com que as paixões do mundo fiquem em volta dela, Satanás vai se aproveitar para furtar a semente que está no coração dessa pessoa. Satanás também, dentro de suas atividades, está a dominar, cegar, enganar e laçar os ímpios dentro desse mundo. Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que Satanás, o Deus desse século, ele está para cegar o entendimento de muito, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 e 8, vimos que a última investida de Satanás, ela está direcionada a enganar as pessoas para poder ali regimentar tais pessoas para irem contrária ao exército de Deus. Ele também aflige alguns seres humanos, como está em Jó, capítulo 1, versículo de número 2, e ele vai tentar o homem para a perdição. Esta é uma das grandes diferenças que existe dentro da vocação de Satanás. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 5. Mas qual as esferas da atividade de Satanás? Satanás ele tem uma esfera diversificada, mas podemos encontrar grandes explicações dentro dessas esferas diversificadas mediante a dois tópicos, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Paulo ele diz que Satanás ele pode se fazer até mesmo de anjo de luz e enganar a muitos. Dentro da sua função de enganar, de ser mentiroso desde o princípio, este pode se fazer de anjo de luz mediante as boas obras, as coisas maravilhosas, onde o ser humano, dentro do seu raciocínio finito, venha enxergar como correto e não possa ali observar dentro das miudezas, das minúcias, dentro das sublinhas, aquela atitude como uma atitude maligna. Vimos também, principalmente nos últimos tempos, que Satanás tem influenciado, e desde a época da igreja primitiva ou antes disso, é influenciador de falsas doutrinas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Ele é totalmente influenciador de falsas doutrinas. As falsas doutrinas afastam a igreja de Deus. As falsas doutrinas enganam um evangelho que é simples aos olhos de muitos para a perdição. Então, ele faz isso para mover as pessoas a irem para o seu caminho. Mas qual é o motivo das atividades de Satanás? O autor do livro sugerido pela Faculdade de Teologia Semear, ele vai citar um trecho da Bíblia Católica, do livro de Sabedoria. Ele cita como escriba, mas é no capítulo de número 2 desse livro, que diz a seguinte frase:
Pela inveja do diabo veio a morte ao mundo, e os que os seguem estão ao seu lado. Pela inveja do diabo veio a morte ao mundo. O entendimento rabínico sobre o que vai motivar as atividades de Satanás vão conjecturar mediante a revelação da vinda do Cristo em carne nesse mundo e a declaração de Deus para os exércitos celestes que esses anjos deveriam então adorar a Cristo. Mediante a isso, Satanás se rebela e tenta fazer com que os anjos não obedeçam a Deus. Por isso que a gente vê de uma maneira quase poética Ezequiel e Isaías falando que ele queria estar sobre as estrelas do céu, sobre os anjos, para dominar os anjos juntamente com Deus, para que naquele momento ele pudesse então interferir no projeto de adorar a Cristo, para que Cristo não viesse a ser adorado. É interessante esse tipo de pensamento, ele é tirado de muitos escritos da igreja primitiva e também está narrado aqui no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. As restrições das atividades de Satanás. Satanás ele tem uma liberdade controlada. Ele, poderíamos dizer que ele está preso em correntes eternais, seguro por Deus. Ele não age ainda com liberdade no tempo da igreja, onde nós estamos vivendo nesse momento. Podemos ver que Satanás, ele para os verdadeiros cristãos, ele já é um inimigo derrotado. João capítulo 12, versículo 31. Mas nunca devemos desdenhar Satanás. Não devemos nunca menosprezar Satanás, de maneira alguma. E também vimos que é possível resistir a Satanás. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. E o interessante desse versículo é que vai nos ensinar que quando nós resistimos ao inimigo, o adversário ele foge de nós. E também observamos no estudo das Escrituras Sagradas que sem a permissão de Deus, Satanás não poderá realizar nada. Ele não pode tentar, como está em Mateus capítulo 4, versículo 1. Não pode afligir, como está em Jó capítulo 1, 16. Ele pede autorização a Deus para afligir Jó. E nunca poderá matar, porque só Deus dá a vida e tira a vida. Como está em Jó, capítulo 2, versículo 6, ele diz, na vida dele tu não tocarás. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, vai ratificar tais ideias. Vamos começar a introdução dos espíritos maus. Para que nós podemos ter uma consciência do que é o espírito mau, do que são os espíritos que atuam nesse mundo. Esses espíritos, muitos conhecem como demônios. Mas estaremos falando dele no próximo vídeo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.